Tiago, liga ou baixa o volume? Tem que baixar o volume do som. Nós, se calhar, o Marco vai utilizar uma apresentação. Já vou ligar esta parte aqui, depois a apresentação. Queridas irmãs e queridos irmãos, hoje temos a honra de ter aqui o nosso querido amigo e palestrante espírita, Marco Maiuri, já no ano passado, esteve nesta casa pela primeira vez e que conquistou os nossos corações. E é com muito agrado que vimos a nossa Assembleia assim composta por tantas pessoas que elegeram este dia como o dia realmente da vinda à Casa Espírita de Santarém. O nosso titular, brasileiro, entre os meus bons irmãos, mais um casal de vida, e a Daniela, também eles trabalhadores da Casa Espírita, onde eles militam e são dirigentes, que é o Núcleo Espírita de Citação e Caridade, cita, situada na cidade de São Paulo, Zona Sul. Cidade de São Paulo, Zona Sul. O Marco vai-nos trazer o vigor da sua palavra e a vibração do seu coração. Não é? E acho que é um dia muito especial. Podemos chegar a casa a eles e àqueles que o acompanham neste seu périplo, nesta sua viagem por terras nuas. E assim sendo, vamos fazer aqui uma breve prece da meditação e depois vamos passar a palavra. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai Criador, e a Jesus, nosso Mestre e amigo incomparável da nossa existência e da nossa vida. Esta oportunidade, aqui podemos receber estes irmãos que vêm do Hemisfério Sul, do Cruzeiro do Sul, e que vieram até Portugal, uma viagem de trabalho também, uma viagem onde vêm aqui fazer as suas palestras, trazer o vigor da sua palavra e a irradiação dos seus corações. Muito agradecemos as suas presenças amorosas, amigas e fraternas, que a sua paz, a sua harmonia, possam aumentar a paz e a harmonia dos nossos corações. Agradecemos aos nossos benfeitores e aos benfeitores visitantes o seu trabalho tão importante na nossa existência, na nossa caminhada como espíritos imortais. E assim, sob o olhar atento, compassivo e amoroso de Jesus Nazaré, aqui vamos dar início aos trabalhos desta quarta-feira, ilustrados pelo nosso querido Marco Maiuri, a quem neste momento otorgamos a palavra. Muito boa noite a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Que os eflúvios consoladores do Mestre recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro. Hoje nós vamos falar um tema que é um tema que trata da universalidade da mensagem espírita. Primeiramente, gostaria de agradecer o honroso convite a permanecer aqui com vocês. É uma grande satisfação retornar a essa casa e tem realmente uma vibração especial.
Mas a universalidade da mensagem espírita deve ser observada por nós muito atentamente. Muito atentamente. Porque nós percebemos que a mensagem do Cristo também tem um caráter universalista. Porque trata-se da mesma mensagem. O Espiritismo é o próprio cristianismo redivivo. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Ele é realmente a doutrina que vem retirar o véu das dúvidas intrínsecas do ser humano. De onde viemos, quem somos, qual a finalidade da vida, o que será de nós. O que será de nós quando o mundo orgânico falir? Ou quando a fatalidade com aparente injustiça nos alcançar, e quando aqueles que nós amamos retornarem para a vida espiritual. A doutrina espírita vem realmente em seu caráter de revelação, porque sabemos que a palavra revelação vem do verbo revelare, do latim, significa retirar o véu. Ou seja, uma revelação nunca altera uma revelação anterior, mas adapta-se à época que o homem está vivendo. Então hoje nós vivemos uma época que é espiritualmente histórica para a humanidade. Uma época em que nós estamos observando grandes mudanças sociais, grandes mudanças climáticas, ditadores que caem, regimes que mudam. Estamos observando também dissensões sociais e também sabemos que existe atualmente uma mescla de espíritos muito grandes reencarnados na Terra. Existem aqueles que estão cumprindo a sua última etapa aqui no planeta Terra, estão tendo mais uma oportunidade, e que se eles permanecerem recalcitrantes, haverão de se reencarnar em mundos compatíveis com seu estado espiritual. E estamos vendo também a oportunidade de espíritos nobres reencarnarem aqui conosco para gradativamente trazer progresso para a humanidade. É uma época realmente em que o homem tem que estar atento, e a doutrina espírita vem demonstrar vários fatores que vão fazer com que a fé se transforme em uma fé raciocinada. Uma fé baseada na razão. Uma fé que não é dogmática, não é simbolista, mas uma fé que faz o ser crescer através das suas próprias observações, porque traz em si um incentivo para que o homem progrida cada vez mais. Allan Kardec perguntou aos espíritos da codificação, que muito propriamente responderam: que é o espírita? E os espíritos responderam: é aquele que empreende um esforço pessoal para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Reconhece seu verdadeiro espírita por sua transformação moral. Porque através do Espiritismo nós encontramos os motivos necessários para a modificação dos nossos pensamentos. Porque nós sabemos que somos o resultado do nosso ontem, e amanhã seremos o que plantarmos hoje. Desta forma, nós vamos entender também que somos os autores do nosso destino. Nós é que escrevemos o livro de nossa própria existência. Nós vamos encontrar motivos, por exemplo, para podermos perdoar, motivos para aceitarmos as nossas provas e as nossas expiações, como sendo professores autênticos em nossa existência. Vamos encontrar motivos para sermos resignados, para sermos tolerantes. Então nós vamos entender que esses sentimentos, resignação, tolerância, perdão,
Esses sentimentos são os sentimentos construtores de uma vida mais feliz. Desta forma, nós não vamos nos deter em sentimentos imediatistas, em atitudes também imediatistas. E cada passo que dermos na terra será um passo com responsabilidade, porque sabemos que os nossos passos na atual existência, eles são nossas assinaturas em nossa existência, e que nós vamos responder mais tarde, sendo atitudes boas ou não boas, nós haveremos de responder mais tarde para a nossa própria recuperação espiritual. Sabemos que para recuperar o espírito é um processo gradativo. Através dos processos evolutivos que todos nós passamos, modificando os nossos pensamentos, conseguimos modificar os nossos sentimentos, e aí vamos modificar as nossas atitudes. É exatamente esta sequência. Eu gosto de recordar sempre o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, ou Justiça Divina, ou A Luz da Doutrina Espírita, que fala a respeito das fases de recuperação do espírito. Lá tem um capítulo central que fala assim: Código Penal de Vida Futura. Recomendo que leia o livro Céu e Inferno de Allan Kardec. Então, diz que as fases de recuperação do espírito são 3. A primeira é o arrependimento. Vocês concordam comigo que para um espírito se arrepender, ele já precisa ter uma certa consciência, ele já precisa ter sentido em si as dores, o remorso de ter prejudicado alguém. Ele já precisa ter uma certa capacidade de empatia para que ele consiga se arrepender. O arrependimento, então, é realmente a primeira fase de recuperação do espírito. Depois, a expiação e o entendimento. Ele vai expiar, que vai gerar um entendimento. Isso leva, às vezes, várias reencarnações. E a terceira fase é a reparação. A reparação é quando você já consegue forjar o espírito, ter em si, ter no seu inconsciente espiritual, aquilo que é necessário para a sua modificação. Porque vejam algo interessante. Nós sabemos que algumas coisas são erradas, não? Vamos pegar um exemplo. Sabemos, por exemplo, que a agressividade é errada. Todos nós sabemos que nós não devemos ser agressivos. Mas aí acontece uma pequena vicissitude no caminhar, a pessoa esquece isso e começa a ser agressiva. E a agressividade tem várias facetas, né? Não é só a faceta da agressividade física, pode ser a agressividade verbal, pode ser vários tipos de agressividade. Por que isso acontece? Porque nos momentos críticos da existência é que nós sabemos se nós compreendemos realmente o Espiritismo. Nos momentos críticos. E não só com relação ao nosso comportamento. Por exemplo, quando um parente que está próximo de nós, desencarna, ou está em vias de desencarnar, você vai compreender ali se você entendeu realmente o Espiritismo. Quando alguém te agride, quando alguém te calunia de alguma forma, você vai saber se você entendeu o Espiritismo. Se você necessitar perdoar, e olha aquele fator do perdão de uma forma imediatista, não olha com mais profundidade, você vai entender se você compreendeu o Espiritismo. Então, a doutrina espírita, nós diríamos que ela é transformadora. Ela é transformadora. Por isso que dentro de uma casa espírita, incentivamos muito as pessoas a estudar, a ler. Porque a leitura e o estudo são fatores principais para a segurança de todos nós. Se você não tem possibilidade de ler, participe de um grupo de estudos. Mas é importante nós
bebermos cada palavra que fala a doutrina espírita como uma oportunidade dada por Jesus para nosso crescimento espiritual. O homem teve a capacidade de vasculhar o macrocosmo, o microcosmo, a intimidade das partículas, encurtou as distâncias através dos meios de comunicação cada vez mais aprimorados, mas ainda tem grande dificuldade de ir até o seu próximo, grande dificuldade ainda em perdoar. Então vejam, a mensagem é muito avançada, muito avançada. Não pensem que a mensagem de Jesus, ou mesmo a do Espiritismo, está somente nas paredes dos templos. A mensagem de Jesus e da doutrina espírita está na vida de cada um de nós, na vida íntima e na vida social, na vida familiar. Então todos nós estamos com esta oportunidade gigantesca dada por Jesus, esta joia preciosa que representa ser o Espiritismo. E nos momentos atuais, eu gosto sempre de conversar a respeito do que Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, falou a respeito da doutrina espírita. Ele disse assim: o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Exatamente porque ele não é uma religião convencional, como se fala. Ele é uma revelação. A revelação independe das religiões. Independe das religiões. Então, quando nós falamos que Espiritismo é ciência, é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. É filosofia de comportamento que faz o ser crescer através da modificação das suas próprias atitudes. E o aspecto religioso é a religião do amor e da fraternidade, a mesma que Jesus trouxe para nós. Então vamos dizer assim: qualquer pessoa pode amar, qualquer pessoa pode entender a imortalidade da alma, qualquer pessoa pode entender a necessidade primorosa de sermos fraternos uns com os outros. Mas o Espiritismo vai além, explicando aquilo que o homem teve a oportunidade de conhecer através da permissão do Mestre. A reencarnação explica a evolução constante de todos nós e a lei de causa e efeito. Entendendo isso, nós vamos entender, por exemplo, por que sofremos. Por que um aflito é um bem-aventurado? Por que um aflito é um bem-aventurado? Ora, porque ele está reparando os seus erros do passado. Lembra as fases da recuperação do espírito? Ele está recuperando o seu passado. Todos nós. Nós estamos aqui na Terra, essa Terra maravilhosa. A Terra é uma obra de arte, mas é um hospital com caráter de escola. Todos nós estamos aqui matriculados e internados para a nossa recuperação. Mas, uma boa notícia. Jesus disse assim: os mansos e pacíficos herdarão a terra regenerada, a terra que haverá de sair de um mundo de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração. Agora, esse processo é um processo rápido ou é um processo vagaroso, gradativo? É gradativo porque a nossa evolução é gradativa. Deus não usa de violência. Deus espera os nossos livre-arbítrio. Ele espera que nós recuperemos nossa razão, que nós despertemos nossas consciências. Então, esse processo de transformação da humanidade, a separação do joio e do trigo, acontecerá lá no mundo espiritual, nessa transição planetária que nós estamos observando.
E gradativamente poderão reencarnar espíritos mais enobrecidos, que possam trazer mais informações para a recuperação da humanidade. Porque nós sabemos, pelos estudos espíritas, que os planetas também seguem uma trajetória evolutiva, um plano evolutivo na escala planetária, né? Estamos saindo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas essa transformação é entremeada. Ela é entremeada. Por exemplo, nós estamos aqui às portas do mundo de regeneração, mas ainda existem na Terra lugares que se equiparam a mundos primitivos. Muitos lugares. Assim acontecerá quando nós passarmos para a regeneração, ainda haverá muitos lugares que se equiparam a provas e expiações. Então, gradativamente, a humanidade vai se transformando, ela vai se recuperando, até que os mansos e pacíficos herdem uma terra regenerada. Mas eu gostaria de falar a respeito também dos 5 pontos fundamentais, os 5 pilares principais da doutrina espírita. Primeiro é a crença em Deus. A crença em Deus, olhada pela doutrina espírita, é tão profundo que não é mais aquele Deus que é uma entidade, que elege um povo em detrimento de outro. Não é mais aquele Deus ameaçador. Não é mais aquele Deus vingativo. Não é aquele Deus que condena eternamente, mas é Deus amor. Tão amor que enviou para a terra seu divino embaixador, que é Jesus, e nos incentiva a amar e a perdoar. Então, esse Deus é um Deus que todas as pessoas da terra podem abarcar em seu coração. É Deus que conversa conosco no silêncio das nossas almas. É Deus que deixa sua assinatura por vários lugares da natureza, em vários pontos da natureza. Existe a assinatura de Deus. E no livro dos Espíritos, explora isso de uma maneira belíssima, dizendo assim: tudo aquilo que o homem não fez, foi Deus quem fez. Então nós estamos nesse processo educacional no planeta para compreendermos esse Deus. Hoje em dia existem várias ramos da ciência que falam a respeito da existência de Deus. Existem cientistas que falam a respeito de Deus, porque sabemos que a ciência ela não é materialista, a ciência é neutra. Materialistas são alguns cientistas, ou ateus são alguns cientistas que a compulsam. Então vamos entender assim: certa vez eu estava ouvindo um astrofísico falar na televisão, e ele dizia assim, ele se dizia ateu materialista. Então ele dizia assim: a pessoa se recupera, eu não entendo os religiosos, ele falava, a pessoa se recupera de uma enfermidade e começa a agradecer aos céus, não vê o esforço da ciência, o esforço dos cientistas, não vê o esforço das descobertas, vê o amor de Deus. Ele falou. Quer dizer, todos nós temos Deus com D minúsculo dentro de nós. Certa vez um amigo espiritual disse assim: a pessoa que é ateia é porque teve em outras encarnações algumas decepções religiosas. Dá para entender, não é? Algumas decepções religiosas e reencarna com certo bloqueio para a questão religiosa. Mas depois se recupera. Então, Deus é amor. Nós vemos esse amor no microcosmo, o mundo bacteriano, o mundo unicelular perfeito, não é? O nosso corpo perfeito, a natureza toda equilibrada, toda perfeita, as galáxias, as nebulosas, o equilíbrio cósmico perfeito. O nada não é perfeito, o nada é nada. Então, o Espiritismo fala
de Deus como inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, perguntando não quem é Deus, que é Deus. Mudou a pergunta. O segundo pilar importantíssimo da doutrina espírita é a reencarnação. A reencarnação, ela é vista em vários pontos da humanidade também, em vários pontos do globo, a reencarnação é pesquisada. Existiu, por exemplo, um cientista chamado professor Banerjee, da Universidade de Varanasi, na Índia, que pesquisou 200 casos comprovados da reencarnação. Na época, existia uma série de crianças que estavam relatando suas vidas passadas. E o professor Banerjee, que não tinha nenhuma religião, só acreditava em Deus, mas não tinha uma religião específica, ele foi pesquisar, ele foi atrás das informações que as crianças davam, comprovou as 200 informações, de modo que em seu consultório existiam várias fotos da criança com seus irmãos do passado já velhinhos, não é? De outras encarnações. Professor Banerjee, quem quiser pesquisar a respeito, hoje em dia tem toda a facilidade para pesquisar, não é? Também tiveram outros, o professor Jan Stevenson, o sueco, fez uma pesquisa parecida com o do professor Banerjee. No Brasil, teve o professor Hernani Guimarães Andrade, que também pesquisou a respeito disso, a respeito da reencarnação. E através da lógica que a doutrina espírita nos traz, nós podemos também observar isso. Crianças que recém-natas, pouca idade, tenra idade, já conseguem, por exemplo, saber matemática, saber música, não é? Já trazem uma habilidade natural, já tem habilidades intrínsecas nela, espírito, através da reencarnação. Ou então não são habilidades, são agressividades, são problemas, são distúrbios, já traz nela, que não teve tempo para traumas, já trazem esses problemas de ordem comportamental. A reencarnação é o maior processo evolutivo que existe. Eu me recordo sempre do Sermão do Monte para analisar a reencarnação. Vejam bem, no dia do Sermão do Monte, Jesus não estava falando para aquelas 1000 pessoas que estavam lá. Lá existiam pessoas de todos os tipos. Existiam espiões do Sinédrio, existiam os farmados, doentes, curiosos, pessoas de todos os tipos. É claro que ele não estava falando, pensando que as pessoas sairiam dali e já cumprindo tudo que ele falou. Ele estava falando para o porvir do homem,